E não é que Borat está de volta e assim, ó, mais ácido do que nunca. Fala galera, então, estreou, né, faz uma semana na Amazon Prime Video, o segundo filme do Borat, estrelado pelo Sacha Baron Cohen, e eu tinha acabado de ver alguns dias atrás, né, alguns dias antes, o Sacha Baron Cohen no set de Chicago, onde ele estaria interpretando um papel, cara, que tem muita importância dentro de todo o contexto da história ali, e não só do questão do filme, mas numa questão real daqueles acontecimentos, e, cara, ele tá muito bem. Pra mim, ele vai ter uma indicação ainda do Oscar para aquele personagem ali, porque ele tá realmente mandando muito bem. Ele consegue sobressair em alguns momentos em relação aos outros personagens ali, pela importância que ele acaba tendo, pelo espaço também que ele acaba tendo naquela história ali. E chegou, cara, Borat, entendeu? De novo, ele interpretando esse personagem. E eu achei muito curioso, assim, que logo no começo do filme, ele já trata de uma coisa que é fundamental, que as consequências de tudo que aconteceu no primeiro filme pra ele, no pessoal pra ele. Ah, e foi muito sério tudo que aconteceu com ele, isso foi uma coisa bem legal de assistir. E também em relação à família. E logo quando chega no nome da família dele, já vem citado o nome do Jeffrey Epstein. E o quão ácido, né, tá sendo esse filme, porque eu conheço o Sacha Baron Cohen desde do personagem que ele fazia, que era o Ali G. E o Ali G era um personagem que não era tanto assim ácido, era um personagem um pouco mais malandro do que outra coisa, assim. Mas no Borat, depois no Bruno, ele começou a ser um personagem que atacou alguns momentos, assim, com esse tipo de filme que ele tá fazendo, assim. Que não é bem um filme, mas uma espécie de contar essa história com esse documentário meio falso que ele, né, pretestamente tá fazendo no filme, para falar de alguns temas que incomodam, e falando desse jeito que ele fala, que ele expõe, que ele coloca, entendeu? Que agrada alguns, que desagrada alguns, entendeu? Pela maneira, principalmente, que ele conta essa história. Mas eu gostei que nesse filme, já no momento que ele começa a falar do Jeffrey Epstein, por que ele fala disso? Porque por causa de todo o escândalo de abuso sexual envolvido por esse cara, entendeu? Que é absurdo, e o quão ele estava dentro de toda a política e economia americana, de importância e de tudo que aconteceu com isso, para já cortar para uma cena, né, dos anos 90, onde está ele e o Donald Trump falando sobre algumas gurias que estão ali, e isso já é uma porta de entrada já para tudo que ele quer falar sobre, principalmente o quê? Por que esse filme foi lançado agora, né, nesse momento de agora, não para cá, não para o resto do mundo, nos Estados Unidos, entendeu? Porque esse filme realmente está sendo colocado para lá. E isso está falado muito claro no final do filme, tá? Acaba o filme, a primeira tela que tem nos créditos finais é sobre isso. Para votar. A importância do voto, a importância do povo americano realmente enxergar todas essas coisas que estão circulando, né, atrás do principal figura, que é o Donald Trump, e de todos os problemas, escândalos e afins que tem, né, nele e nos republicanos por si só. E isso tem alguns respingos também no início do filme, né, sobre outras situações políticas, onde também o Brasil está incluído, e sem falar de política também, mas, né, principalmente daqui, mas a gente entende por que está sendo citado o nosso presidente ali nesse momento também. Praticamente toda a base do filme, tá, é para falar realmente dessa parte da política do Donald Trump e da votação que vai ter agora nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo que isso, tá, muito paralelo a isso, ele fala muito sobre a questão do feminismo. Porque a personagem secundária do filme, dessa vez, né, no primeiro filme, para quem assistiu o primeiro filme e para quem lembra, era a personagem do produtor dele que estava ali, e era um personagem já árabe e tudo mais. E nesse filme é o personagem da filha dele. E a filha dele tem muita força para falar de tudo isso de feminismo e problemas que tem em relação... Eu vou falar errado, mas vou tentar me explicar nesse momento. Em relação a problemas que existem com escolhas feitas, né, e tudo mais, assim, por dadas importâncias que existem, assim. E esse personagem, ele descobre muito, tá, a importância de que a mulher tem sim um papel igual e, né, na sociedade sempre deveria ter, com escolhas e com importâncias que não são tão fundamentais para tudo que existe. E ao mesmo tempo, assim, o personagem da filha dele, ele deixa muito claro
né? E isso o Borat representa, né? Em relação ao convívio deles, porque a filha no Cazaquistão, digamos assim, ela não é ninguém. É ninguém. Tem até um livrinho ali que, tipo, a mulher não pode dirigir, a mulher não pode falar, a mulher não pode ter opinião, a mulher não pode nada. E tudo isso a filha representa que sim, a mulher, ela tem todos os direitos do universo em relação a tudo e que sempre deveria ter. E ele representa muito essa questão do machismo também. De o quão isso é até hoje pela sociedade, e lá ele está falando muito da questão da sociedade americana por si só, acaba ainda sendo um assunto que a gente tem que parar e que a gente tem que discutir, e é muito importante isso ser colocado ali no filme, por mais que, obviamente, né, a maneira que ele vai falar sobre isso no filme tem excessos, tem muitos excessos, que vai realmente dividir do gostar, do não gostar, já direto pela maneira com que isso está sendo apresentado, não só pela maneira que o assunto vai ser discutido ou não, pela tua opinião do assunto, mas já pela maneira que ele está sendo apresentado ali. Eu já entendo, por também já conhecer o trabalho dele, do Sacha, a maneira que ele quer contar eu já entendi, entendeu? Então isso pra mim não é uma coisa que me afeta, a ponto de eu não querer assistir a continuidade, a ponto de não deixar aquilo ali realmente assim, ó, eu entender o que tá por trás daquilo ali que ele tá falando. Mas mesmo assim, né, as situações que ele cria ali são situações de vez em quando absurdas, de vez em quando ofensivas, e duas em particular são assim, ó, que daí sim tem a ver diretamente com a política, com toda essa questão do voto, toda a questão do Partido Republicano, que ele invade o momento de uma convenção onde o vice-presidente dos Estados Unidos, né, em exercício, vai falar, ele vai fazer um discurso, e isso é bem no começo da pandemia, né, porque eles estão gravando esse filme em segredo e aconteceu uma pandemia e eles tratam, inclusive, da pandemia durante o filme, assim. A pandemia acaba virando um assunto, um tema do filme. E ele, o vice-presidente dos Estados Unidos, no seu discurso até fala que os Estados Unidos eles estavam fora dessa questão da pandemia, assim, que é uma coisa muito absurda, que a gente viu em alguns outros lugares também, dessa questão que eles iriam passar ilesos, né, tudo que estava acontecendo. E isso aparece depois de novo no filme e é muito absurdo ver o quão isso é falado de uma maneira como assim, por ser americano, a pessoa não estaria, né, tendo que estar preocupada e tendo que se proteger em relação, e proteger o outro em relação a tudo que está acontecendo. E a consequência de tudo isso é os números que aconteceram depois em relação à pandemia com eles. Mas o Sacha invade essa convenção, porque o governo do Cazaquistão obriga ele a entregar um presente, porque senão ele vai ser, né, morto, sacrificado por todas as coisas que aconteceram no primeiro filme. Entregar a filha pro vice-presidente, porque lá, em relação a tudo que tem, porque que também é colocado essa questão do Jeffrey Epstein, porque ele vai gostar do presente de ser uma mulher, ser uma escrava sexual, basicamente isso que é apresentado, entendeu? Então, ele invade, só que para ele entrar lá e para que o vice-presidente goste dele, ele compra uma fantasia, e é até legal quando ele vai comprar a fantasia, porque tem uma fantasia inclusive dele de Borat, porque ele está sendo reconhecido pelas pessoas, e ele vai comprar a fantasia fantasiada de outra pessoa para não ser mais reconhecido na rua. E ele acaba comprando uma fantasia do Donald Trump e vai na convenção vestido de Donald Trump. E obviamente que ele é retirado de tudo lá, da convenção por fazer aquilo, só que é muito curioso tudo isso que acontece. E a última, que acho que até é a mais grave de tudo, que é a entrevista final do filme, né? Que assim como no filme 1, assim como no Bruno, também é o momento onde tem provavelmente um momento mais conflituoso, mais, né, perturbador de tudo, e com certeza o momento mais polêmico, que é o ex-vice-prefeito de Nova York, inclusive o prefeito de Nova York durante o atentado das Torres Gêmeas, e ele já tinha sido acusado de assédio sexual, e ele tá ali, né, quem tá fazendo a entrevista é a filha do Borat, e ela tá ali fazendo entrevista com ele justamente para ela se entregar para ele, né, pro Rodolfo Giuliani, como essa escrava sexual, e a gente vê, assim, a maneira que ela tem de postura com ele, e o jeito que ele vai lidando com ela, assim, e isso é muito absurdo. É muito absurdo.
E tem um momento deles no quarto que chega a ser assim, ó, é o ápice do absurdo de tudo aquilo que está acontecendo. E explica muita coisa de todos os casos, de todas as polêmicas que foram saindo, tanto do Jeffrey Epstein quanto de outros membros, né, de governo, economia e tudo mais que envolvem os Estados Unidos. E é absurdo, é muito absurdo. E uma coisa legal é que o encerramento do Borat é uma piada gigante em relação à pandemia e tudo mais, que é uma coisa legal, cara. Tipo, é um momento ali só pra dar uma breve desopilada, brincada com a situação em relação a acusações de país contra país e tudo mais. E então, cara, vale muito a pena assistir o filme, tá? Porque ele realmente tem momentos onde pode gostar, pode não gostar por causa da maneira que está sendo colocada ali as coisas, mas por trás de tudo isso tem realmente assim dois temas muito importantes que esse filme está trazendo. E, cara, é o Sacha Baron Cohen fazendo esse personagem que, mais bobão que ele é, ele consegue sim ter uma empatia para conseguir levar tudo aquilo ali que ele está querendo levar e querer que continue assistindo aquilo ali, e vale muito a pena. Então é isso, deixa aqui seu comentário se assistiu o filme, o que achou, e óbvio, né, assina o canal, curta o vídeo e até a próxima.